Olá, tudo bem? Se os judeus foram responsáveis pela morte de Jesus, por que ele vai julgar você? Quem é você? Você que espera ele voltar. Você que fica anunciando Jesus ainda vai voltar. Mas a volta de Jesus, se você ler qual foi o porquê iria acontecer, foi para julgar alguém. Foi para julgar alguma nação, algum povo. Você estava lá na geração dos 70 anos? Você estava lá na primeira era cristã? Vamos colocar lá dentro do primeiro ano, depois descer e ao ano 100 você estava lá? Não. Porque o juízo, ele falou que iria voltar naquela geração. E a geração, ela findou no ano 70. A geração foi de 70 anos. Daniel falou desse prazo, desse período. Daniel 9:2. Então, por que você fica esperando ele voltar? Por que você fica falando, não, Jesus vai voltar sim, porque está escrito. Mas aonde que está escrito que ele vai voltar? Foi escrito semana passada? Foi escrito o ano passado? Foi escrito há 100 anos atrás? Não foi escrito isso há quase 2.000 anos? Há quase 2.000 anos foi escrito isso? Mas ele voltou para julgar alguém. Não tem o porquê ele voltar depois de quase 2.000 anos. Ninguém mais aqui, ninguém que está no nosso, eu estou falando do ano 2022, no mês de novembro, estou aqui, no século 21. Ninguém desta geração, eu tenho 55 anos, eu fiquei sabendo que sentenciaram ele à morte. Porque ele, segundo os judeus, os religiosos daquele tempo, diziam que ele era um blasfemo, era um profanador, era filho de Beuzebu, era mentiroso, era falso profeta. Eu pergunto para você, não sei a sua idade, que você fica falando aí, Jesus vai voltar. Vamos colocar que você tem 100 anos de idade, você ainda está na ilusão, Jesus vai voltar. Nesses 100 anos que você tem, você viu falando se alguém matou Jesus? Você viu falando se lá em Israel mataram, penduraram alguém? Nem nos países muçulmanos, países mais rigorosos que não aceita religioso de forma nenhuma, não aceita principalmente evangélico, tomador de dízimo, que gosta de ir para esses países e ter uma boquinha lá para pegar dinheiro, dólar, euro, essas coisas. E tem uns que botam esses camaradas para correr. Nem nesses países, você já ouviu falar que crucificaram alguém? Você que tem 100 anos? Ah, você só tem 50 anos? Nesses 50 anos você viu falar isso? Não? Então na sua geração ele não vai voltar. Na geração dos 100 anos, da pessoa de 100 anos, não vai voltar. E não tem ninguém no mundo que tenha 2.000 anos. Ou talvez tenha, eu não sei. Porque Jesus voltou para julgar alguém. Veja, o tema deste vídeo, se os judeus foram responsáveis pela morte de Jesus, por que ele vai julgar você? Eu te convido a ler o livro histórico Mateus, capítulo 27, só o versículo 24, 25 e 26. Vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem. Fique o caso com vocês. Vocês quem? Os líderes religiosos, os seguidores de Moisés, os que estavam usando das leis mosaicas para crucificar ele, para condenar ele. E o povo pedia a soltura, a libertação de Barrabás. Soltaram Barrabás e penduraram, crucificaram Jesus, porque estava na profecia e deveria acontecer isso. Aí no 25 falou assim, presta atenção. E o povo todo respondeu que o sangue dele quem? Que o sangue de Jesus, de Yeshua, de Yahshua, caia sobre nós e sobre nossos filhos. Olha a maldição aqui. Olha a profecia de maldições. Olha o chamamento. Então o povo, os judeus que crucificaram ele, que condenaram ele, que falaram solta Barrabás e pendura Jesus, eles pediram que o sangue dele caísse sobre eles e sobre a próxima geração, a descendência próxima. A geração próxima, né? Os seus antecessores, os seus filhos. Então, o castigo, eles pediram para eles. Eles que julgaram, que condenaram, que sentenciaram, pediram não, solte Barrabás e que o sangue desse mentiroso, desse falso profeta, caia sobre nós e sobre nossos filhos. Aqui está escrito. Então, eles pediram para ser julgados, eles pediram para ser açoitados, mortos, queimados dentro de Jerusalém. Foram eles.
Versículo 26. Então Pilatos lhes soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Pilatos lavou as mãos e falou: toma, judeus, vocês querem condenar através da lei de vocês, que se faça assim. Eu estou limpo, lavou as mãos desse inocente, porque Pilatos sabia que ele era inocente, mas a palavra do rei não volta atrás, então tinha que soltar soltou Barrabás. E eles, esse versículo 25 é muito importante, eles que pediram que o sangue dele caia sobre nós, e caiu. O castigo deles caiu há quase 2000 anos. E eu te garanto que desses que pediram isso, não tem nenhum vivo mais. Nem os filhos desses estão vivos mais. Então, isso daqui, como a palavra é verdadeira, isso daqui aconteceu naquela geração. E eles foram lavados de sangue. Eles ficaram escuros de tanta fumaça dentro de Jerusalém no dia do juízo. Olha que interessante, Lucas, capítulo 23, versículo 27 ao 31. Uma grande multidão de povo o seguia, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus estava no Calvário indo para ser crucificado. Ele estava carregando a cruz. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos. Olha que coisa interessante. Olha que palavra verdadeira. Jesus falou para elas: não chore por mim. Apesar de elas estarem vendo o sacrifício dele, ele lavado de Deus, eles ali sabiam que as mulheres sabiam que ele era Deus, filho de Deus, que ele era santo, estando naquela situação todo ensanguentado, levando aquela cruz, levando chicotada, pedrada, cusparada, chute, tapa, soco. Mas ele falou: filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos. Claro que tinha que chorar por os filhos, porque o castigo deveria ser retribuído a eles. Porque assim eles pediram a Pilatos. E o povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Jesus falou: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmos e por seus filhos. E você fica por aí falando que Jesus vai voltar. Voltar para julgar quem? Vai voltar para cobrar as contas de quem? 29. Porque virão dias em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram e nem amamentaram. Por que as estéreis? Porque elas, o sofrimento seria somente delas, não dos seus filhos. Dentro de Jerusalém se cumpriu Deuteronômio capítulo 28, versículos 53 em diante. As mulheres chegaram ao ponto de comer os seus recém-nascidos por falta de tudo. O povo ali dentro bebia sangue porque não tinha água. Então por isso que ele falou: bem-aventuradas as estéreis, porque o sofrimento seria só dela. Que não geraram e nem amamentaram. 30. Nesses dias dirão aos montes: caiam em cima de nós, e as colinas cubram-nos, porque se isto é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? Você consegue entender com as palavras? É muito fácil o entendimento? Que o juízo, contas, a dívida foi cobrada deles. Então você não precisa ficar preocupado, porque ele não volta mais. Porque no ano 70, quando ocorreu o juízo, Deus já estabeleceu a nova Jerusalém espiritual, não mais a terrena. O templo já não é mais, o templo de Deus não é mais terreno. O templo de Deus é espiritual. O tabernáculo dele é espiritual. E o tabernáculo está aí no seu espírito. E ele mesmo se faz presente aí. Aonde você vai, ele está, porque ele está no seu espírito. Veja de quem Jesus cobrou as contas. Mateus capítulo 23, versículo 33 ao 36. Serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno, condenação da sepultura, do Hades, do Sheol, da morte, do cemitério. 34. Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão e a outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. Não é nós. Jesus falou que quem seria perseguido? Eles, os discípulos. Assim como fizeram com os profetas no passado, iriam fazer com os discípulos, com os pregadores do reino de Deus. Paulo foi decapitado.
Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Todos os discípulos, a não ser João, foram martirizados. Versículo 35. Para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. 36. Em verdade lhes digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Você que fica falando que Jesus vai voltar, você está nessa geração que ele falou? Não? Claro que não. Jesus falou isso no ano 30 ao 33. A geração que ele disse foi a geração dos 70 anos. Essa geração, ela se fechou, ela terminou no ano 70 desse. Por isso que o livro do Apocalipse foi escrito para o dia do Senhor. Capítulo 1, versículo 10. Foi para o juízo de Deus. Foi para a cobrança de contas deles. Se os judeus foram responsáveis pela morte de Jesus, por que ele vai julgar você? Por que você acha, você esperando Jesus voltar, por que você acha que ele vai voltar para te cobrar alguma coisa? Por quê? Porque o fumo, você está praticando uma obra da carne. O que você planta, você colhe. Se amanhã ou depois te der um câncer na garganta, na boca, no fígado, no pulmão, você plantou. Você bebe, o que você planta, você colhe. Se amanhã ou depois te der uma cirrose hepática, te der um câncer no lugar, você plantou isso. Você vai colher. Mas o teu espírito pertence a Deus. O teu espírito é filho dele. Você está no homossexualismo? Amanhã ou depois você pode pegar ser contaminado com uma AIDS, sei lá, uma doença aí, uma hepatite, uma doença que vai pelo sangue. O teu espírito é de Deus, mas a tua carne vai colher, pode colher. O que bebe, amanhã ou depois pode beber muito, pegar um carro, atropelar e matar alguém, ser preso. O que sai para assaltar está praticando uma obra da carne dele. Então não tem mais o juízo que acontece. O juízo que acontece depois do ano 70, o juízo é praticamente instantâneo. Vamos dizer que o juízo é bem próximo dos dias da pessoa. O cara sai para roubar e dá errado. Bom, errado só de começar. Mas dá alguma coisa que ele não consegue consumar aquilo, ou que ele rouba, aí ele vai trocar tiro com a polícia. A polícia vai perseguir ele, vai ter uma investigação e ele vai ser preso. Pronto, está colhendo o que você plantou. Então, a volta de Jesus, o significado da volta dele foi para juízo, foi para julgamento, foi para cobrança de contas. Ele não tem mais motivo para voltar, porque ele já está em nós, o Cristo ressuscitado. O Senhor, que é o Espírito, já está em nosso espírito. Não tem o porquê voltar. É um engano muito grande, é uma falta de conhecimento, é uma incredulidade muito grande. Não fique chateado, mas todo religioso ele é incrédulo. Todo líder religioso ele é incrédulo. Porque não leem, não respeitam as épocas, os times dos escritos. Pega uma passagem dessa, que Jesus falou que vai voltar, e traz para os dias de hoje. Coisa que ele falou há quase 2000 anos atrás. Mas ele diz, em verdade lhes digo, que todas estas coisas... O que significa quando fala tudo ou todas? Não é tudo, não é tudo. Então, ele falou que, em verdade lhes digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. O juízo, a cobrança de contas, o cálice da ira, veio sobre aquela geração, a geração dos 70 anos. Viva feliz, viva em paz, sem cobrança, sem medo, sem temor. Não tenha, mas e as virgens nécias? É uma fábula, é uma parábola, era um conto que Jesus falava através daquilo. É igual o livro de Apocalipse. São cheios de enigmas, parábolas, figuras de linguagem. Quando o véu é retirado, quando as escamas caem, quando nós começamos a ter a mente de Cristo, então a gente entende essas parábolas. A gente começa a entender os enigmas. E a conta fecha. Então, viva em paz. Ele não volta mais porque ele já no Espírito está aí no seu Espírito. Assim seja. Então eu vou encerrar esta mensagem, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, peço a sua contribuição com joinha, compartilhe esse vídeo, e se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber novas mensagens, receber notificações de novos vídeos, e vamos em frente, falando da palavra, falando do entendimento, com simplicidade, com humildade, mas acreditamos ser proveitoso.
Não para todos, que essa palavra não é para todos. Os espirituais entenderão. Até a próxima, se assim o Pai permitir. Tchau, tchau.